E aí? Bom, estamos de volta com o canal. E esse vídeo, primeiramente, eu preciso falar algumas coisas. São opiniões minhas, de acordo com os meus estudos, e principalmente são minhas conclusões. Eu não estou falando nenhuma verdade absoluta, pode ser que eu esteja falando uma coisa completamente fora da realidade, mas são conclusões que eu tirei de acordo com a minha vivência e com o que eu já estudei. Bom, vou tomar meu café. Vamos lá. Você já deve ter percebido que quem era magro, que aliás, minto, tô viajando. Quem era gordo e emagreceu tem uma facilidade maior do que pessoas que sempre foram do mesmo peso ou quem sempre foi magro em ganhar massa muscular nas pernas e panturrilhas. Isso se deve, de acordo com as conclusões que eu tirei, é que assim, quando a gente é criança, entrando na adolescência ali a partir dos 9 anos mais ou menos, a gente tem aquele boom assim, né? Tem aquela explosão de crescimento. Pra ter o crescimento, a gente libera GH, certo? A gente liberando GH, o que acontece? A gente sabe muito bem o que o GH faz. Ele faz síntese de novas proteínas. Então, o GH, na verdade, ele sintetiza toda a célula. Então, aí que tá o grande problema de a gente engordar quando é criança. Por quê? Tu engorda quando é criança e as células adiposas e gorduras se multiplicam. Então, quem era gordo quando é criança tem uma maior dificuldade de perder peso, não porque ele tem uma maior dificuldade do além. Se deve principalmente ao fato de ele ter mais células de gordura do que uma pessoa que sempre teve um peso menor ou que engordou depois de adulta. Então a obesidade infantil começa o problema aí. Corta esse tópico, vai pro outro. Mas voltando ao que eu estava falando, quando tu é criança tem a multiplicação de células, certo? Porque o GH sintetiza novas proteínas, novas células, etc. Nessa fase de crescimento, isso que eu tô falando é para uma criança que já era gordinha, assim, tipo, desde pequeno, que é o meu caso. Então, quando tu tinha, sei lá, tu ali por teus 10 anos, tu já tinha um peso maior que a média que uma criança deve ter. Pensa o seguinte, os músculos das pernas tem X número de células, tá? Uma criança normal. Uma criança que tem um sobrepeso é a mesma coisa que se ela estivesse dentro da academia fazendo, sei lá, um avanço com uma barra de agachamento nas costas. Ela está carregando um peso além. O que é hipertrofia? Hipertrofia é trabalho resistido com peso, tá? Ou seja, ela está hipertrofiando as células da perna dela, só que tem um porém. Com a liberação da GH maior dessa fase daí da adolescência, ela acaba sintetizando novas proteínas nas células musculares da perna, tá? Eu não estou falando que isso não ocorre depois de adulto. Ela sintetiza tipo, muito mais células de proteína na massa muscular das pernas. Ou seja, ela tem um aumento de células. É como se fosse, ao invés de ter sei lá, 1 milhão de células aqui em tal lugar da perna dela, ela vai ter 2 milhões. Então ela vai ter um maior espaço a ser preenchido, digamos assim. Isso dá um maior volume muscular. Então o GH ele trabalha dessa forma quando a criança está em desenvolvimento, aqui criança ou adolescente, não sei, está em crescimento, ela atua desse jeito. Isso faz com que tenha maior número de células, consequentemente ela vai ter maior massa muscular, isso é óbvio, né? Então esse se dá o principal motivo, na minha opinião, e de acordo com o que eu já estudei, que quem era gordo quando era criança, adolescente,
que estava nessa fase de crescimento tem uma menor dificuldade em ganhar massa muscular nas pernas. Então, gordo ganha massa muscular melhor nas pernas depois que emagrece, porque depois que ele emagrece, essas células que estavam ali, elas não vão embora, elas continuam ali. Então, ela tem uma massa muscular maior. É a mesma coisa que um fisiculturista que toma, que injeta GH. Ele faz o crescimento de novas células, tá? Só que o GH, a parte ruim dessa fase aí é que ele cria novas células adiposas, ou seja, tem maior depósito de gordura, tem mais espaço para armazenar gordura, entendeu? Tipo, o problema disso que eu tô falando. Então, quem emagrece, sei lá, quem for gordinho dos 6, 7 anos até os 15, 16 por aí, e emagrece, tá na merda, porque tipo, tu vai continuar a tua vida inteira com o mesmo número de células de gordura que tu tinha naquela época, por teu corpo reproduzir maiores células de gordura, elas vão diminuir de tamanho, vão, tipo, digamos, murchar, mas elas vão continuar sempre com espaço ali para armazenar gordura, entendeu? Porque que quem tem dificuldade com peso tem que sempre manter uma dieta mais ou menos hipocalórica, não pode pegar e largar caloria muito alta que nem um ectomorfo faz, por exemplo, entendeu? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. E a parte da gordura que eu falo, por exemplo, não deixe seu filho engordar. O dia quem tem filho, quem ainda vai ter, sei lá, quem pretende ter filho, não sei, não deixa engordar, cara, que isso é a pior coisa que tem. Depois você vai passar o resto da vida com problemas. Tipo, eu nunca vou poder fazer uma dieta de bulking que um ectomorfo faz, porque quando eu fizer, tipo, isso, meu peso aumenta muito. Eu tentei fazer um bulking início do ano, cara, e não deu certo. Eu consumi a mesma quantidade de calorias que uma pessoa de 50 e poucos quilos consome, e eu aumentei 8 quilos em um mês. E, tipo, foi muita gordura, muita gordura. Então, são cuidados que a gente tem que ter com o corpo de criança e adolescente. Eu acho que eu não vou me estender muito nesse assunto, só tô dando a minha opinião, então é isso. GH sintetiza proteína nova, e por isso quem é gordo quando era criança e adolescente tem a maior dificuldade, tem uma menor dificuldade em ganhar massa muscular nas pernas, porque tem maior número de células musculares. Ponto final, certo? GH é ruim porque maior número de células adiposas, tem maior dificuldade em perder peso e gordura. Tá, mas então quer dizer que toda criança com trabalho resistido tem uma melhor facilidade de ganhar massa muscular? Relativamente sim. É só pensar no, por exemplo, aquele exemplo conhecido na internet, Juliano Stroll. Cara, ele era criança e olha o corpo dele. Tipo, relativo à idade dele, é a mesma coisa que um fisiculturista nível médio. Só que, claro, ele é uma criança, o tamanho é muito menor, né? Mas, fazendo a relação entre peso, idade e estrutura física, pode ver que é a mesma coisa que um fisiculturista médio que usa GH. Porque ele está liberando mais GH realmente que um adulto. Tá, então quer dizer que adulto não libera GH? Pera aí. Adulto libera GH, só que tem um porém. GH nos adultos ele é muito mais utilizado como fonte de energia. Ele sintetiza a proteína para ser utilizado como fonte de ATP quando a gente está em jejum, por exemplo. Só que isso não significa que a gente vai ganhar maior massa muscular em jejum. Tá? Ele sintetiza novas proteínas para quebrar os aminoácidos e utilizar como fonte de ATP. Essa é uma das principais utilizações de GH pelo corpo na fase adulta, é a produção de ATP. E isso é horrível, porque se a gente conseguisse canalizar o GH que nem a criança para desenvolvimento muscular, por exemplo, ia ser muito melhor. Mas é obviamente que quando a gente tem o nosso GH, o GH ali ajuda na regulação muscular e sintetiza novas células, e é exatamente como isso que eu estava falando na criança, só que muito reduzido. Por isso que fisiculturistas usam GH de forma exógena, né? Espero que não tenha ficado muito confuso o vídeo e que tenha sido útil para o conhecimento. E seguida eu tô aí, porque eu tô de férias, então provável que a semana eu grave outro vídeo. Então, paz.